vocês a tela daquilo que eu mandei, tá? Que é o plano de ensino. Depois a gente começa a matéria para valer. Como muitos de vocês já tiveram matéria comigo, já me conhecem um pouquinho melhor, inclusive tem gente que acabou de assistir aula comigo, né, Eduardo? Né, Luísa, quer dizer, ah, já vai, já vai, enfim, entender do que eu estou falando. Vamos lá. Queria, queria começar. Eu fico com a sensação, Luísa, que eu estou contando a mesma piada duas vezes, sabe? Sabe quando você está na rodinha assim, conta uma piada, aí chega uma pessoa que te obriga a contar de novo a segunda vez, já não tem a mesma graça. Eu, quando eu dou aula de programa para duas turmas e tem alunos nas duas, eu fico meio constrangido também, mas vamos lá. É porque o direito internacional privado, em muitos contextos, ele é visto como uma sequência do internacional público, mas quando a gente tem mais contato com ele, né, Arthur, a gente percebe que, na verdade, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só o nome que leva a esse engano, que faz com que muitas vezes professores que não deveriam ser os professores de internação privada acabam dando a disciplina porque são professores de internacional público, sabe? Mas, enfim. Camila, você reconhece essa pintura aqui? Essa é uma pintura muito famosa de uma passagem bíblica que eu queria que vocês entendessem que tem uma coisa que nos remete à matéria da nossa disciplina. Eu vou abrir o chat aqui. Hein, pessoal? Alguém sabe que é essa construção aí tão bonita, tão retratada na pintura? Coloca aí no chat. Aposto que algum de vocês vai saber. Hein, Laura? Mauro, Lidiane, Dalton. O que é isso aqui? Não? Ah, que pena. Vocês estão com preguiça de abrir o chat, fala a verdade. Esse aqui, pessoal, é a Torre de Babel, sabe? Isso, Gabriela, exatamente, né? É a famosa Torre de Babel que está numa passagem bíblica muito interessante, que é o Gênesis. Hoje eu não estou fazendo uma missão de natureza proselitista, religiosa, pregação, não. Eu só queria mostrar uma coisa para vocês que é interessante. É que a ideia de que antes havia como se fosse um povo só que era capaz de coisas incríveis, inclusive construir uma cidade com uma torre altíssima que chega até os céus, né? E aí, por incrível que pareça, é Deus que sabota essa iniciativa. E a maneira pela qual ele faz isso é dividindo as pessoas para que cada uma fale uma língua diferente, né? Essa coisa de separar as pessoas pela língua e a dificuldade para que elas se entendam e com isso não consigam construir juntos uma coisa maior que, né, surpreendesse até Deus, tem a ver com a nossa disciplina, sabe? Só que onde a gente está falando de língua, eu queria que vocês pensassem que é a ideia de um direito, cada país tem um seu próprio direito. E o direito internacional privado é o direito que vai permitir que essas pessoas que estão ligadas a sistemas jurídicos diferentes entendam qual que é o direito que deve ser aplicado numa situação em que não é tão claro qual deve ser esse sistema. Então, temos um plano de ensino padrão lá da UFOP, que tem esse, da Prograde, né, tem esse formato aqui, e eu fiz esse modelinho mais parecido com as minhas apostilas, com uma explicação mais detalhada, que eu preciso, obrigatoriamente, né, compartilhar com vocês. Apesar de ter mandado, eu vou fazer aqui uma leitura rápida. Então, a ideia básica é o seguinte: essa disciplina se refere a como é que a gente lida com relações jurídicas privadas, que são relações entre pessoas que estão submetidas a ordenamentos jurídicos distintos. São relações jurídicas que têm, pelo menos potencialmente, Mônica, uma conexão com mais do que um ordenamento jurídico, e nesse contexto surge uma situação que a gente chama de concorrência de leis no espaço. Alguns chamam de conflito de leis no espaço, mas o nome mais correto seria concorrência, na qual a gente não sabe bem se aplica o direito de um país ou de outro país, porque a relação jurídica ela se conecta com o ordenamento dos dois ou três. Então, questões sobre
qual é o direito aplicável, qual é o foro competente, como é que a gente lida com o estrangeiro no nosso território, que direitos que eles têm. Tal. São questões associadas à disciplina do direito internacional privado, que, como a gente vai ver, não tem muito a ver com o direito internacional público. Eu acho, Lauro, que às vezes a pessoa vem do direito internacional público achando que agora vai ser até mais divertido, porque uma aplicação mais palpável, mais concreta, tipo um direito comercial internacional, sabe? Aí o pessoal fica meio frustrado quando não é exatamente isso que encontra. Por outro lado, tem muita coisa que nem imagina que vai encontrar e acha interessante descobrir, né? Especialmente no que se refere aqui aos tratados internacionais sobre assuntos de direito privado, mas que estão regidos então pelo direito internacional, tá? Queria que vocês entendessem como é que funciona, Murilo, essas relações jurídicas, né? Entre pessoas que estão submetidas a diferentes ordenamentos jurídicos, o que define competência internacional, quando é que a gente tem uma autoridade judiciária que é competente para julgar uma relação que se conecta com outros ordenamentos jurídicos e com outras jurisdições, e a situação jurídica do estrangeiro e o direito ligado à migração. São os três grandes pontos. E eu vou fazer um comentário específico que, analisando provas e concursos, eu percebi que tem tido muita questão relacionada a contratos internacionais. Conversando com vocês, alunos, eu fiquei sabendo que, apesar de haver várias disciplinas de contratos internacionais, de contratos, obrigações e tudo, em Otávio, quem sabe você me corrige, Arthur, Dalton, Camilo, parece que tem umas questões importantes de contratos internacionais que não eram vistas em nenhum. Então, eu dei uma rearticulação no nosso calendário, na distribuição de matérias, para que a gente tivesse um diazinho para falar de contratos, e eu acho que o retorno foi positivo, valeu a pena, tá? Tem certos momentos que parece que a aula fica meio corrida, que tem muito conteúdo, mas eu prefiro pecar pelo excesso e disponibilizar muita informação do que ficar amarrando para vocês dados que eu acho que podem ser úteis, né, eventualmente. Claro que a nossa metodologia é condicionada pelo Covid, o que nos exige estarmos aqui, né, nesse formato à distância, mas vocês já estão no final do curso, vocês já tiveram várias matérias em um regime remoto, né, o Bruno? E com isso, acho que vocês estão mais familiarizados com o Moodle e com as várias potencialidades que ele tem. Mas tem uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês. É que esse momento da aula presencial, que era um momento de interação, né? Que era o espaço e momento de uma interface ali, ele acaba sendo diluído pelo que vai estar no Moodle. O Moodle é que passa a ser o central. Veja bem, nós vamos continuar tendo aula todas as quartas-feiras, vamos gravar nossas aulas e vamos estar aqui interagindo, mas é um pouco diferente em alguns aspectos pedagógicos, né, didáticos, e especialmente no que se refere ao tanto de material que eu vou disponibilizar para vocês e que vocês, digamos assim, vão estar conhecendo. O mais importante do ponto de vista das mudanças de um regime presencial para o remoto é que no regime presencial era muito essa dinâmica assim, né? O professor chega e aí pega o conhecimento dele, tenta transbordar para a cabeça do aluno e tal. Então, assim, o professor é o central, o aluno é meio passivo e a aula é o momento em que toda essa mágica acontece. E no sistema de ensino remoto, é o estudante que vai ser o protagonista de um processo que é muito autoinstrucional. Eu acho, inclusive, o Mauro, que, que em comparação com o período diurno, eu acho que vocês vão estar mais. Acho que vai ser mais fácil para vocês acompanharem a aula no horário da aula de maneira síncrona. Talvez eu possa estar enganado. Mas olha, no semestre passado, várias pessoas trabalhavam durante o horário da aula, não tinham condição de assistir a aula durante o dia e tal. E isso fazia com que a pessoa tivesse que depois tentar assistir a aula gravada,
por conta própria, tivesse a iniciativa de buscar os materiais, as referências. Então, sim, a diferença principal é no seu papel em relação à quantidade de informações que estará disponível no Moodle, tá? Já tem muita coisa lá, eu estou atualizando, não acabei de atualizar, tá? Peço um pouquinho de paciência. Então, pessoal, eu já queria deixar logo claro que, na hipótese de você ter dificuldade para trabalhar com o Moodle, vocês têm que me avisar, porque nós vamos ter que tirar essas dúvidas, vai ser necessário, tá? Tivemos experiências que não podia ter chegado ao ponto que chegou, tá? Então, entendam, o iceberg é assim, isso aqui, o que está para fora da água, é o que vocês têm relacionado à aula. E a gente, isso aqui é o trabalho fora da aula, é o trabalho de ler o material didático, preparar as atividades avaliativas e assim por diante, tá? Então, não subestime, não pensem que está tudo aqui na aula, não. A aula é só a ponta do iceberg. E tudo passa pelo Moodle e eu tenho como ver se vocês estão ou não estão acessando o Moodle, quando que acessaram, às vezes nunca. Então, assim, não vai dar para fazer. As atividades vão ser pelo Moodle, vai ser tudo. Se você não navega aqui, vai ser difícil. Então, a gente tem que resolver isso, tá? Do ponto de vista da dinâmica da aula, cada dia de aula vai ter um plano pré-determinado no calendário e uma apostila para aquele dia. Às vezes a apostila dura 2, 3 dias, mas o que eu quero que vocês entendam é que para cada dia de aula, e aí, né, Lorena, quem já foi meu aluno em outras matérias, sabe que é assim, tudo que eu falo está na apostila. Às vezes na apostila tem muito mais do que dá tempo de falar durante a aula. Ok. Sabendo o que vai ser em cada aula, pega a apostila correspondente e o. Eu sei que eu pareço ingênuo quando eu falo isso, mas essa é a dinâmica. Dá uma olhada. Cara, que seja 5 minutos. Viu, Murilo? 5 minutos. Folheia assim, como se fosse um Instagram, um Twitter, como é que chama aquele que. Sei lá. Só para ver os assuntos, para chegar na aula presencial, na aula síncrona, e você está um pouquinho mais familiarizado. Todas as nossas aulas vão ser nesse link aqui. Então, você podia dar um jeito de ter isso fácil no seu computador, no seu celular, em algum lugar. Eu botei o convite para vocês no Google Agenda. Eu só não tenho certeza de uma coisa. Às vezes, Lauro, você me ajuda a entender, que é o seguinte, eu mando o convite, e aí vocês têm que confirmar toda a aula ou só uma vez que você aceita lá, ele já basta? Eu acho que, como já está previsto que vai repetir toda quarta-feira, inclusive deve estar lá até 2050, não sei quando que acaba, depois eu tiro que acabar a aula, tá? Mas eu acho que se você responder uma vez, ele vai te lembrar todas as quartas-feiras, o que economiza nosso tempo, fica fácil para vocês, né? Eu acho que a aula chega até você se você aceitar o convite no Google Agenda. Se você não está familiarizado ainda com isso, então, né? Muito bem. A gente tem uma dinâmica aqui que é a seguinte: veja, estatisticamente, em todas as salas, em todas as turmas, tem uma ou algumas pessoas que não gostam mesmo de falar em público, que não se sentem bem, por exemplo, expondo a casa, né? Às vezes está o marido passando de cueca atrás e o cachorro cagando no quintal e aquela. Então fica assim, ó. Eu fico, eu fico vendo só, vou mostrar, não dá, não chega, né? Fico vendo só as fotos que vocês têm, ou então só a letra da inicial do nome, fico meio sem feedback, fico meio sem saber se vocês estão dormindo, estão acordados, estão entendendo, estão com cara de que não está entendendo nada, se está com sono, com tédio, se está engajado, se está gostando, se está. A gente fica meio às cegas, sabe? Então, isso eu, ótimo, ótimo, Mauro, ótimo falar isso. Eu fiquei feliz, fica prático assim, né? Tudo que simplifica a nossa vida ajuda, né? Então é o seguinte, não precisa abrir, mas eu adoro quando vocês participam, tá? E se você quiser perguntar uma coisa e tiver algum constrangimento de perguntar na frente dos outros,
espero o final da aula, eu sou sempre o último a sair. O último, assim. Às vezes eu percebo que a pessoa deixa o computador ligado e some. E eu fico perguntando, é tipo assim, ô Mônica, você tá aí? Você quer perguntar alguma coisa? Aí tá nada, ninguém responde. Tal. Quer dizer, deixou ligado e saiu, né? Mas assim, se quiser perguntar no final da aula sobre questão de conteúdo, ou questão de avaliação, ou de, né? Por fim, a questão. Ah, gente, desculpa, isso aqui está desatualizado. Não é isso, tá? Não é isso. Eu vou corrigir e disponibilizar a versão correta. É o seguinte: se você não tiver frequência, a frequência vai ser como? Todo dia durante a aula, você vai lá e bota seu nome no chat. Se quiser, pode botar assim, ó, por exemplo, só uma coisa assim, ó. Pá, tá? Não precisa nem botar presente, não, bota só o nome. Bota aí, Mauro, bota aí, Gabriela, Luísa. Isso fica registrado, isso, Laura, fica registrado no negócio que eu recebo depois, é uma maneira de controle, tá certo? Então, tentem se lembrar de fazer isso todas as aulas. Pode fazer no momento que você quiser. Só não esquece de fazer antes da aula acabar. Viu, Lidiane? Agora, Lorena, imagina que por uma circunstância excepcional, extraordinária, você não conseguiu ter 75% de presença. E aí você vai tomar bomba por causa de falta. A gente vai fazer de tudo para que isso possa ser evitado. Como? Todas as aulas vão ficar gravadas e disponibilizadas no YouTube. Aí você entra no YouTube, assiste a aula, faz um resumo de 1.000 caracteres. Hoje, desculpa, é que eu achei que eu tinha mudado aqui, mas eu mudei, foi, eu acho que no outro plano de ensino, que é o formato da Prograde. Eu vou corrigir, vou botar para você. Estou só explicando. Você assistir a aula e fazer um resumo de 1.000 caracteres, que é basicamente, gente, é um parágrafo assim, ó. E aí você faz o upload do resumo correspondente aos dias da aula que você perdeu, para que não fique menos do que 75% de presença. Certo? Então, isso substitui a sua presença na aula síncrona. Mas, eu quero deixar claro. Imagina uma pessoa tipo Lorena. Lorena, 5 anos de curso de Direito, ela deve ter faltado um dia, que foi o dia que o irmão dela casou, e olha lá. Então, se acontecer dela perder uma aula, ela não precisa fazer isso. Esse instrumento aqui é um instrumento para quem vai tomar bomba por falta, para quem não vai ter 75%. Aí, né, como recurso extraordinário, excepcional, para salvar a pessoa de não tomar bomba, a gente faz essa alternativa. Agora, repito, isso é caso extremo. Não é para qualquer aulinha que você perdeu ter que fazer. Eu quero que vocês assistam. Mas fazer o resumo e a submissão é para quem vai tomar bomba e não para quem perdeu uma simples aula ou outra, tá bom? Certo. Atividade avaliativa, né? Isso aqui é sempre importante, né? É a parte que vocês têm mais interesse. Então, vão ser 4 atividades super simples, tá? Uma delas é uma atividade de imersão daquela metodologia, ô Mônica, aprender a nadar sendo jogado na água, sabe? Joga no meio do rio e ou aprende ou morre afogado. Na verdade, o nome mais bonitinho é Problem-Based. Como é que é? Abordagem de apresentação de problema, Problem-Based System, um negócio assim. Em que, em vez de falar doutrina, legislação e tudo, eu dou um problema. E aí, para você tentar resolver o problema, você faz as perguntas que você vai precisar entender para resolver, para entender a matéria. Então, é uma maneira de submeter vocês problem-based learning, que chama, tá? É uma maneira de submeter vocês à problemática do direito da pessoa privada de um jeito mais divertido do que a exposição tradicional.
Essa atividade é super simples. E você vai fazer ela dividida, vou até explicar logo. É o Problem Based Learning, tá? E o que é isso? Você vai fazer... Tem uma série de perguntas no arquivo que está lá no Moodle. Eu vou até mostrar aqui o arquivo. Deixa eu compartilhar para essa apresentação e vou compartilhar uma outra. Essa. Não. Ah, cadê? Só essa dica está aberta aqui no meu computador. Por que não está aparecendo? Ah, agora vai aparecer. Essa apostila aqui vai estar lá disponível no Moodle. E é o seguinte, você tem uma pergunta de direito internacional privado. Aí você tem um espaço para responder essa pergunta, mas eu queria que, vejam, você vai ganhar o ponto independentemente de acertar ou errar a resposta. Você ganha o ponto só de tentar responder, tá? Só de tentar responder. Então, você tem uma pergunta aqui. Um juiz brasileiro poderia julgar uma ação embasando a sua decisão em uma norma do ordenamento jurídico de outro país? Aí você aqui responde com base naquilo que você sabe, de tudo que você aprendeu nos últimos 4 anos e meio, Laura. Aquilo que o seu instinto, que o seu feeling, você não precisa, às vezes, nem lembra direito por que você acha que é, mas você acha que é. Aqui você responde sem consultar nada. Eu quero insistir, neste primeiro momento, você não tem a menor obrigação de saber a resposta disso. Eu quero só que você pense na pergunta com base naquilo que você já sabe. Tá? Aí depois tem outra pergunta, Mônica. O juiz brasileiro pode julgar uma ação embasando sua decisão em uma norma de ordenamento jurídico do país se ambas as partes do litígio tiverem domicílio no Brasil? Aí eu vou sofisticando a pergunta. E aí você vai e responde, sem consultar. Aí depois que você responder todas as perguntas, aí você pode consultar o que você achar importante, mas importante aqui é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tá? A LINDB, é a principal fonte para vocês começarem a responder. E a resposta, pessoal, é simples e objetiva. Aí você tenta responder com base naquilo que você leu. Aí você faz a segunda resposta, agora com consulta. Tá? Isso aqui, o gostoso, é quando vocês podiam fazer em sala, podiam fazer. E vocês podem conversar para fazer, viu? Podem discutir. Se a gente estivesse presencialmente, eu ia deixar vocês fazendo. Não tem o menor problema. Mas pode conversar com os outros, mas não pode consultar da primeira vez que responder, porque eu quero que vocês tenham a experiência de pensar o problema sem saber a resposta. Depois, você faz a segunda com a resposta. E aí, vocês fazem o upload do arquivo com as suas duas respostas e pronto, primeiro ponto de graça, né? Praticamente, está garantido ali. Você entendeu, Esméria, qual que é a dinâmica? Tem uma série de perguntas e a folha de resposta para você, né, ir respondendo. Não se esqueçam, ganha quem responde, faz o upload, não quem acerta. Então, pode responder sem consulta, do jeito que você quiser, e mesmo com consulta, se tiver errado também, não tem problema. Nós vamos aprender ao longo do semestre. Esse é a metodologia do Problem-Based Learning. Eu dou o problema e a gente tenta responder, tá? Então, isso aqui é para vocês entregarem na semana que vem, tá? Na próxima aula. Essa é a primeira atividade avaliativa. Agora, vamos falar da segunda, que é super simplesinha também. Aí tem instruções bem detalhadas, tá? Tá fácil de vocês fazerem. A segunda, vocês só conferir uma coisa, é individual. A segunda é
estudos jurisprudenciais. Então é o seguinte, a gente está vendo uma matéria que é muito pouco conhecida, que é muito pouco falada, que é muito marginal, periférica para o direito geral, e por isso que muitas pessoas, inclusive em posições importantes, não conhecem essa matéria, e a gente todo semestre vê uma série de decisões estapafúrdias, esquisitas, mal fundamentadas, que confunde Ares com Bulgária. Todo semestre a gente vê isso. Mas o que eu quero é que vocês tenham um contato real com a matéria que a gente está vendo em aula. Ou seja, eu quero que vocês tenham da teoria à prática. Então, o que é essa atividade aqui? Vocês vão fazer. Vejam, eu acho que é mais divertido fazer em dupla essa atividade do que individualmente. Mas pode fazer individualmente também, quem preferir fazer. Aí a gente vai ter uma série de temas, que são esses temas que estão aqui, né? Alguns temas tá assim, G5, mas no fundo é dois temas, é sequestro internacional de criança e o outro tema é adoção internacional. Eu vou aumentar isso, para não parecer que é uma coisa só. E tem um lugar lá no Moodle, que é um fórum, ô Mariana, para que cada um ou cada dupla escolha um dos temas, tá? E aí eu queria que não houvesse repetição de tema mais do que o necessário. Então, a dinâmica é mais ou menos assim. Por exemplo, se um grupo, vamos falar, o Dalton e Arthur, eles escolheram fazer um trabalho sobre esse tema aqui da aplicação do artigo 7º da Lei de Introdução. Tá? Então, muito bem, são 2 alunos, então eles vão pegar 2 julgados que têm a citação do artigo 7º da Lei de Introdução, que são decididos com base no artigo 7º, que tem a aplicação desse assunto que a gente estudou. Ou seja, eu quero que vocês façam um trabalho de análise de julgado ou julgados, se tiver mais do que uma pessoa, porque é um julgado por aluno, né, sobre esses temas aqui. E por que é interessante fazer em dupla? Porque, às vezes, vocês vão encontrar, para o mesmo assunto, aplicações diferentes da mesma lei, sabe? Do mesmo artigo, 2 interpretações conflitantes, ou 2 casos parecidos que tiveram 2 soluções diferentes, ou sei lá. Não é obrigatório, é só a ideia. Então, eu queria que vocês começassem pesquisando dos tribunais superiores, né? Para baixo, e do mais novo para o mais velho, tá bem? Para a gente ir sempre atualizando. Vocês vão perceber que nossas apostilas têm muita jurisprudência, boa parte delas eu coletei justamente me aproveitando do trabalho de alunos que vieram antes de vocês. Tá? Então é isso. Vocês vão encontrar exemplos práticos que foram julgados. Não vale matéria de jornal que não tem uma sentença correspondente, não vale um assunto que está bombando, mas que não tem uma decisão. Eu quero a sentença como fonte para vocês fazerem esse trabalho, tá certo? E aí escolher um tema, marca lá no fórum, ó, Arthur e Dalton, contratos internacionais. Ok. Então esse tema é seu. Só pode ter repetição de tema se todos os assuntos já tiverem sido selecionados. Então, só pode ter 2 trabalhos sobre contratos internacionais se todos os outros assuntos já tiverem sido escolhidos, tá certo? Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Não se esqueçam que não é sobre o tribunal, não é, né? É sobre um julgado, ou 2, se tiver 2 pessoas, no, tá certo? É claro que vai ter citação de trechos da sentença, especialmente da ementa, né? Especialmente da ementa. Agora, às vezes o pessoal tenta inflar artificialmente o trabalho, transcrevendo textos enormes e, olha, uma citação maior do que uma página já parece um negócio meio mal intencionado. Uma atividade muito divertida que a gente faz, que aproveita o fato de que vocês, né, Lorena e Lucas, vocês já estão tudo velho, aposentando quase, né? Alguns já fizeram prova da B, outros estão quase fazendo. Então, essa atividade aqui, ela visa
explorar como que os concursos, especialmente prova do OAB, mas não só, cobram as matérias que estão dentro desse campo aí do direito internacional privado. Tá? É um simuladão da OAB, mas não é só da OAB, não. É de concurso que tem o direito internacional privado. Tá? Então, é assim, eu deixo o questionário disponível no Moodle, e aí vocês podem consultar tudo que vocês quiserem, exceto uns aos outros. Eu sei que a tentação é muito grande, né? Mas a ideia é que vocês tentem fazer essa prova como se fosse uma prova do AB mesmo, uma coisa que você não pode perguntar para o colega. E é muito tempo para fazer a prova, né? Então, é simples, tá? Cada resposta tem que ser justificada de maneira bem objetiva. Às vezes é só citando o trecho do artigo que é o que resolve a questão, ou dizendo o que está errado, ou qualquer coisa assim. Mas tem que ter uma justificativazinha, e aí vocês vão ter a folha de resposta, que tem lá o gabarito e a justificativa objetiva. Não precisa enrolar, não precisa florear, não precisa carregar, tá? Agora, se não tiver justificativa, aí é metade do ponto, só que ganha. Com justificativa é o total, sem justificativa é metade, tá? E a quarta atividade é uma prova, e aí esta prova, esse questionário, é baseado na minha aula. Isso aqui é na OAB. Inclusive, pode ter coisas aqui que eu não dei em aula, mas que foi cobrado. E vocês vão pesquisar, vocês têm 12 horas para fazer essa prova. Vai pesquisar. Gente, eu queria muito que, em vez de pesquisar, tipo, o gabarito da resposta, vocês pesquisar a resposta em si, para aprender o assunto. Mas, enfim, eu sei que isso é muito complicado. Bom, prova final, BOF também, nesse esqueminha, plataforma Moodle, vocês têm, aqui é menor, hein, pessoal, presta atenção. 4 horas para fazer a prova, de 18h30 a 10h30, tá certo? E aí, vejam só, 15 do 12, vai ter um feriado, vai ter coisa, então praticamente mata o semestre, porque se voltar em janeiro para ter uma semana de aula, é tão esquisito, especialmente para quem já está com o pé lá fora, né, Mariana? Quem já está com a vida encaminhada, né, não, Laura? Já estão aí com a vida. Então, aqui está o nosso planejamento, as atividades avaliativas, né? Começa agora que tem uma, mas depois passa um tempão com muita aula, e aí depois é que vai ter, né, um debate sobre a jurisprudência que vocês estudaram, que vocês vão apresentar. Esse dia eu gostaria muito que vocês tivessem alguma maneira, hein, Lauro, de interagir, pelo menos um microfonezinho para vocês falar. Eu sei que às vezes o povo não gosta de mostrar a casa, não tem problema, mas pelo menos para a gente ouvir você apresentar o seu caso, né? Eu acho que ia ser importante. Se não quiser, pode escrever no chat. Se não tiver jeito, né? É uma pena, mas eu espero que dê, viu, Daniel? Para todo mundo poder aprender uns com os outros, né? O simuladão e o questionário, tá? Esses dois aqui tem que ser no dia, o outro você pode ir preparando já desde já. As referências bibliográficas estão todas disponíveis no Moodle e no sistema da UFOP, mas essencialmente é a apostila que, para quem foi meu aluno, já sabe que, não, é não, Mauro, tá? As apostilas, tudo que eu falo estão lá, tá certo? Não se constranjam de fazer perguntas sobre a matéria, ou sobre a avaliação, ou sobre as aulas, ou sobre alguma questão do Moodle, porque nós estamos pagos para isso mesmo, tá certo? Alguma dúvida com relação ao programa, pessoal? Posso avançar para a aula mesmo? Eu acabei, eu nunca consigo fazer mais rápido do que isso, é sempre. Então tá. Então eu vou parar essa apresentação aqui, vou fechar aqui, save, né? E vou abrir uma outra. Agora sim, né, Luísa? Vai começar a aula de verdade, né? Muito bem. Então, Mariana, o direito internacional privado
ele, ele tem a seguinte dimensão. Olha essa imagem aqui. Você já percebeu que eu gosto muito de ficar usando essas imagens com um efeito didático, né? A Torre de Babel, eu adoro aquela pintura, acho muito intrigante a história, mas essa pintura aqui também é muito boa para mim. Olha só. Aqui você tem uma cidade que tem uma arquitetura, vocês percebem que ela tem um traço assim meio romano, tem um coliseu, tem essas coisas meio, né, clássicas, tal. É uma cidade, digamos assim, do contexto de uma herança, de uma tradição romana. Mas olha essas pessoas que estão chegando aqui. Elas não são romanas, elas são o que vocês acham? Bota aqui no chat qual que é assim, a maneira pela qual esses povos que foram chegando no que restou do Império Romano, né, foram chamados. Bota aqui, eu quero ver se vocês estão acordados, se vocês estão vendo novela, se vocês estão aqui comigo. Como é que chama esses povos que foram entrando, né? Que foram... Vixe, Mário, isso é uma diferença da aula presencial, né? Se a gente tivesse presencialmente, eu já apontava para alguém assim, falar, Camila, quem que é esse povo? São os povos bárbaros, né? Os povos bárbaros são povos de várias regiões. Bárbaro, né, Luiz? É o jeito que o grego chamava aquele que falava um negócio que ele não entendia. Bárbaro é o de fora, é o estrangeiro. Bárbaros são vários. Tem os germanos, tem os ostrogodos, visigodos, hunos, e etc, etc, etc. E aí, vejam só, quando a gente fala em invasões bárbaras, as pessoas pensam muito em invasão militar, mas foram grandes processos migratórios também, sabe? E quando essas pessoas faziam, bem que aqui estão tudo armado, né? Mas nos processos migratórios, você leva tudo. A mulher, os filhos, a sogra, a vaca, a galinha, tudo que você tem, você vai procurando uma vida melhor, né? E você leva consigo seus costumes. Vejam, a ideia de direito, como a gente conhece hoje, é uma ideia um pouco mais sofisticada, mas naquela época, ainda que fosse mais rudimentar, já havia uma noção parecida. Então, imagina que esse povo aqui é um povo germano. Aí estão chegando aqui numa cidade que tem um direito romano. Vai ter uma diversidade de sistemas normativos que vão estar em interação. Então, a questão é essa. Quando, por exemplo, um germano interage com o romano, qual que é o direito aplicável? É o romano ou é o germano? Quando um germano interage com outro germano na cidade romana, qual é o direito aplicável? Então, essas são as questões que estão na problemática do direito internacional privado. Mas vamos entender um pouco melhor isso, sabe? Tem uma região aqui no centro da Itália que, por uma série de questões históricas, foi meio que é, submetido por força dos reis da França, né, depois dos imperadores do Sacro Império Romano Germânico, a um controle do papado, como se fosse o Papa um rei dessa região, exercendo, então, poderes não apenas espirituais, mas temporais também, sabe? Agora, de vez em quando, o papado e o Sacro Império tinham disputas de poder nessa região que vai aqui do meio da Península Itálica, porque é o sul da Alemanha hoje. E numa dessas disputas, né, você tem aqui o Barba Ruiva, né, e eu esqueci como é que é o nome desse papa aqui, Alexandre III, e a maneira pela qual algumas cidades se alinharam ao Papa e outras cidades se alinharam ao imperador, depois que a guerra acabou, as cidades que foram, digamos assim, libertadas, acabaram ganhando um nível de autonomia muito maior do que o que eles tinham, tá? Então, essas cidades, Milão, Bolonha, Florença, Módena, Pisa, Pávia, Perusa, Veneza, são cidades que começam a ter um centro comercial mais forte, uma presença urbana mais significativa, uma sofisticação cultural, né, econômica. E aí o Barba Ruiva, imperador, ele concedeu para essas cidades autonomia para que elas estabelecessem as suas próprias regras. Eram cidades, mas eram tipo repúblicas, sabe?
Então, essas cidades-estado, elas tinham, tudo bem, eram regidas pela grande herança do direito romano, ok, isso era a lex. Mas dentro do que o direito romano permitia, cada cidade tinha suas regras específicas, o que era chamado de estatuta. Estatuta. Tá vendo aqui, ó? Estatuta. E aí a gente tem uma situação interessante no qual duas cidades muito próximas, muito em interação uma com as outras, às vezes tinham regras um pouco diferentes uma das outras. Então você tem aqui o estatuto, por exemplo, de uma cidade que é Módena e uma de Bolonha. Inclusive, isso aqui é a região dos meus ancestrais, lá na Itália. Essa diferença entre ordenamentos jurídicos, entre cidades tão próximas que dá para ir quase a pé de uma para outra, os comer tudo de boinha, fácil, muita interação comercial, cultural, gerava uma situação interessante. E essa situação foi estudada por muita gente já no século XII. Olha aqui, Módena e Bolonha, e uma estradinha de uma para outra, tá? Aí, uma situação que foi muito estudada. Mas pergunta-se, se homens de diversas províncias, Módena e Bolonha, por exemplo, as quais têm diversos costumes. Quando fala costume aqui, o Camila, quer dizer norma jurídica, estatuto, tá? Litigam perante um mesmo juiz, por exemplo, uma pessoa de Módena e outra de Bolonha tem um litígio aqui nessa cidade, no meio do caminho. Aí qual que é a pergunta? Qual desses direitos esse juiz deve seguir para julgar o caso? Vocês estão entendendo? Ele tem a possibilidade de aplicar o direito de uma cidade ou o direito de outra. Qual direito que ele deve aplicar? Esta é a pergunta pertinente ao direito internacional privado. E quem começou a estudar isso, a especular isso, foram os chamados glosadores. Os glosadores. Ô, Lauro, quando eu era lá da UFMG, tinha um grupo de alunos que chamava os glosadores do Zodíaco, sabe? Eles gostavam de ir os Sagitários, Aquário, tudo umas boates que tinha nome assim, parecia de não sei o que, do Zodíaco na época, né? Os glosadores. Esses não são os glosadores do Zodíaco, não, mas são os glosadores da escola de Bolonha, que pegavam os textos legais e faziam essas anotações aqui nas margens, entre linhas, interpretando o texto que estava escrito, especialmente o texto do Corpus Iuris, entendeu? Isso, você já estudaram isso, não já, Daniel? Você lembra de ter visto isso no começo do curso? A escola dos glosadores? Você lembra, Gabriela? Há muito tempo, professor. Há Há muito muito tempo, tempo, assim. Lembro uma coisa que bem mais ou menos. primeiro, segundo período, né, EAD1 e EAD2, uma coisa assim. Então, os glosadores, eles estudaram, e aí eles deram um nome que ficou, que é fato anormal. O que é um fato normal? É quando você tem uma situação regida por um só direito. E um fato anormal, quando você tem uma relação jurídica que, em princípio, pode ser regida pelo direito de um país ou de outro, de uma cidade ou de outra. Então, os glosadores começaram a estudar isso. Aí tem uma glosa muito famosa, que é tida como a primeira glosa pertinente ao direito de intenção privada. É uma glosa do Corpus Juris Civilis, que tem esse texto aqui. Aí a glosa fala assim: se um bolonhês, né, for acionado em Módena, que às vezes deve ter pego um caso concreto que aconteceu, e aí escreveram lá no texto do Codex, né? Não deve ser julgado segundo os estatutos. Tá, pois é, ô Mauro, o que está no mudo porque está desautorizado, que eu ainda tenho até uma frase lá que preciso ter paciência, que eu ainda não autorizei tudo, tá? Mas no coisa que eu mandei para vocês, eu acho que está certo, não está não? Eu acho que no plano que eu mandei para vocês está certo, tá? Mas se der problema, isso aí a gente resolve, não tem problema não. Então, qual é a glosa?
Se um bolonhês for sonado em Modena, ele não deve ser julgado segundo o Estatuto de Modena, aos quais ele não está submetido, tá certo? Então, vai julgar um cara de Modena, um bolonhês com direito de Bolonha, e não com direito de Modena, ainda que ele seja acionado em Modena. Então, veja só, o critério que eles estão estabelecendo é a qual direito que esse comerciante bolonhês está vinculado? Ao direito de Bolonha. Então, vai ser julgado de acordo com a norma de Bolonha. Essa é uma glosa sobre direito internacional privado, né? Quando fala que Modena e Bolonha e o comerciante bolonhês vai ser julgado de acordo com os direitos de Bolonha, então isso aqui, ó, é o direito internacional privado. Vamos dizer assim, a primeira reflexão escrita sobre o direito internacional privado, certo? Essa é a ideia. Então aqui a gente tem uma coisa que é chamada de sistema da personalidade do direito, que era o padrão na Idade Média, né? A pessoa era regida de acordo com o direito do grupo, da cidade, da região, do país, da cidade a qual a pessoa era vinculada. Então, o bolonhês era julgado de acordo com o direito de Bolonha, mesmo que ele não estivesse em Bolonha. Esse sistema é chamado de professo iuris, um sistema no qual o juiz perguntava assim: sob qual lei você vive? Sob qual lege vives? Né? Sob qual lege vives? E aí a pessoa falava a cidade, e aí o juiz aplicava o direito da cidade. Você entendeu? É um sistema baseado na pessoa e não no lugar. Olha que interessante. Agora, com o passar do tempo, o feudalismo se consolidando e tal, a gente passa a ter um sistema no qual o território passa a ser o elemento mais importante, o território passa a ser determinante. Neste território aqui, começa a ser aplicado só o direito aqui. Não interessa se você é de Bolonha, de Modena. Aqui quem manda, né? Que nem o Ronaldinho Gaúcho. Aqui quem manda sou eu, né? É tipo o Galão lá no Mineirão na terça-feira que vem contra o Palmeiras, né? Aqui é nós. Então, esse passa do sistema da personalidade da lei, agora é territorialidade, né? O direito, não, Mauro. Ai, Luiz Otávio, fala isso não, rapaz, não estamos precisando ganhar um negocinho aí. Olha só, o direito vale para todos que estiverem no território. Então, se você está para dentro dessa muralha aqui, então você está sujeito ao mesmo direito, não interessa de onde você vem. Aqui quem manda, né, por exemplo, é o senhor feudal, é o nobre. Aí depois veio as chamadas escolas estatutárias, que param de ficar escrevendo glosa no meio do texto e começam a escrever sobre o assunto. Tipo assim, analisando o estatuto mesmo, e não o reflexo do direito romano sobre o estatuto. Aí tem a escola italiana, francesa, holandesa, alemã, mas aí eu acho que é muito teorético, muito doutrinário, né? Eu acho que vocês não precisam aprofundar muito nisso. O que eu queria que vocês entendessem é que isso vai sendo desenvolvido até que no século XIX a gente começa a ter realmente a interpretação de que existe um campo do direito que é para cuidar disso. Um campo do direito que é para cuidar dessa área, desse tipo de situação. Então, entenda o seguinte: quanto maior for a interatividade entre pessoas submetidas a diferentes ordenamentos jurídicos, maior será a importância da gente ter normas de direito internacional privado para resolver exatamente essa situação, quando você não sabe exatamente qual direito que você aplica, podendo aplicar mais do que um. Né? Ou porque a pessoa vem de outro país, ou porque a relação jurídica tem a ver com outro país, ou porque está aqui, enfim. Então, a partir desse histórico, Gabriela, vamos falar das noções estruturantes, né, do direito internacional. Primeira coisa que vocês têm que saber, isso aqui, ó, quando tem uma margem vermelha, viu, o Sméria, essa margem vermelha é uma maneira que eu tenho de falar, olha, isso aqui é importante, tá? O que é um fato anormal? Tem gente que chama relação plurilocalizada ou fato interjurisdicional, mas quando a gente está bêbado, a gente não consegue falar isso. Então, fala fato anormal, que é mais seguro, né? São os nomes dados às relações jurídicas que, devido a algum
dos seus elementos, como o sujeito, o objeto, o fato jurídico e tal, podem, olha só essa palavra, podem ter conexão com mais do que um ordenamento jurídico. Tá? Não necessariamente vão ter, mas só num primeiro momento você achar que pode ser o direito de um país ou pode ser o de outro, já traz essa situação que a gente chama de fato anormal. Em geral, o direito de ação privado ele se aplica a situações em que há uma relação jurídica que, de alguma maneira, se relaciona, pelo menos aparenta se relacionar, com mais do que um ordenamento jurídico. Por exemplo, uma situação em que a gente tem que definir qual seria, dentre vários ordenamentos possíveis, o que é aplicável a um determinado caso concreto. Qual seria o foro competente? Qual seria a possibilidade de uma sentença que foi proferida num país, mas que precisa produzir efeito jurídico em outro país? Como é que isso funciona? E o estrangeiro em relação ao nosso Estado? Como é que é? O nosso direito, nossa jurisdição, nossa competência, nosso foro, nossa justiça, como é que lida com o que não é brasileiro, o que não é nacional, o que não está aqui? Como é que funciona? Então, são questões da aplicação do direito internacional privado. Porque o problema é o seguinte, ô Camila, o direito, em princípio, ele está circunscrito ao limite territorial do Estado, né? Onde ele foi produzido. Mas as pessoas mantêm relações jurídicas, como vocês podem ver aqui, que transcendem as fronteiras dos estados, entendeu? Não é, Lorena? Então a questão é, como é que nós vamos reger essas relações privadas que transbordam as fronteiras? Qual é o critério para resolver isso? Então, pessoal, bem objetivamente, vamos imaginar uma situação em que você tem duas pessoas que estão submetidas ao mesmo país, alfa, que tem um sistema jurídico de alfa, e que tem uma relação jurídica. Bom, não temos dúvida, o, o Arthur, que essa relação jurídica vai ser regida pelo direito de alfa. Ok, isso aqui é o chamado fato normal. Agora, Lidiane, vamos ver outro caso. Você tem uma pessoa aqui, vamos chamar de Alberto, e o Bento, que tem uma relação jurídica, sendo que o Alberto está submetido ao direito de alfa e o Bento está submetido ao direito de beta. E aí? Esta relação jurídica, vamos dizer um contrato, ela vai ser regida pelo direito de alfa ou pelo direito de beta? Esta é a pergunta. E aí, Luiz Otávio, a pergunta é o seguinte: o que define se vai ser o direito de alfa ou o direito de beta? Ou seja, qual é o critério para a gente saber qual direito aplicar? O de alfa ou de beta? O que se aplica aqui? Como é que nós vamos resolver? Isso é o assunto do direito internacional privado. Né? Esse é um fato anormal. E aí, como é que a gente resolve esse fato anormal? Bom, se esse fato normal, ou seja, se essa relação jurídica com conexão internacional, pois, Mélia, for submetida à justiça de um país, ele vai ser analisado de uma maneira, se for submetido à justiça de outro, vai ser analisado de outra. Agora, do ponto de vista terminológico, Laura, eu queria dizer o seguinte: a maioria das vezes a doutrina chama de conflito essa situação aqui, em que uma relação jurídica, ela parece que ela está submetida tanto ao direito de alfa quanto ao direito de beta. Mas conflito seria se de fato os dois direitos incidissem sobre aquela relação. Às vezes parece que os dois podem incidir, mas a gente descobre que só um que incide. Então, conflito seria se os dois incidissem. Por isso que a palavra concorrência é mais correta do que conflito. Mas, repito,
Não adianta também brigar contra a maré, porque a maioria das pessoas fala de conflito de leis no espaço. Tá? Também falo de concurso, simultaneidade, pluralidade, contato, opção, etc, etc, etc. Mas lembrando que tem nuances, né? E não é o mais preciso, mas é o mais utilizado, então fica essa ressalva. Eu preferiria que vocês trabalhassem com a palavra concorrência. Tá? Então, se esse fato anormal aqui, Camila, for submetido à autoridade judicial do país alfa, o juiz de alfa, para resolver esse tipo de caso, ele consulta o direito internacional privado de alfa. Ou seja, quando o juiz de alfa consulta o direito de alfa, a gente chama de lex fori, ou seja, o direito do foro. Rapaz, que engraçado, né? Eu estou vendo a minha imagem aqui em duas câmeras diferentes. Aí uma, eu estou parecendo um fantasma desencarnado, bochechudo, de direita, que volta no Amoedo. No outro eu estou mais moreno, mais fit, mais à esquerda. Vocês também têm essa sensação? Ô, gente, eu sou esse mais bonito aqui, viu? O outro é porque essa tela do coisa, ele é uma sacanagem, né? Mas se alguém me liga no celular, cai a. Aí meus cobradores vão tudo sair gravado na aula, já pensou? O senhor tem que pagar a sua conta aqui, tal, tá vencido 5 prestação. Aí não dá, então eu tenho que manter as duas câmeras. Mas eu fico olhando para esse fantasma aqui. Nossa senhora, não, pelo amor de Deus, né? Tô fora. Muito bem. Então, o juiz do país alfa, ele consulta o direito internacional privado de alfa para responder essa pergunta aqui. Qual pergunta? Se deve aplicar o direito interno, que é o direito de própria alfa, ou o direito de beta. Eu acho, hein, Lorena, que o nosso assim, instinto nos diria que o mais provável é que o juiz de alfa aplique o direito de alfa e o juiz de beta aplique o direito de beta, não é? Isso seria o mais trivial, o mais comum, né? Mas acontece que tem certos casos que o próprio direito internacional privado do país alfa fala que esse tipo de situação aqui deve ser regido pelo direito de beta e não de alfa. Por quê? Porque o legislador de alfa achou que esse caso aqui, nessa circunstância, tinha mais a ver com o direito de um outro país que não o seu próprio. Vocês estão entendendo? Então, é isso que o direito internacional privado vai cuidar. Ele vai responder qual que, para esse tipo de situação, para esse tipo de assunto, para esse tema, você tem alguns fatores que fazem com que você decida pela aplicação do direito de um país ou de outro. Quem define isso? O legislador. Né? E é isso que faz com que esse ramo do direito, o direito internacional privado, seja muitas vezes chamado de norma indicativa. Por quê? Porque o direito internacional privado, estrito senso, Gabriela, ele tem essa característica de ser um direito que apenas indica, olha, nesse caso, aplica o direito do Brasil, olha, nesse caso, aplica o direito da Argentina, olha, nesse caso, aplica o direito do Chile. Ao invés de reger diretamente a matéria, ele só aponta, ele indica direito indicativo ou direito indireto. Quer dizer, ele não regula a matéria diretamente, ele fala, olha, essa matéria vai ser regida pelo país tal, vai ser regida pelo direito do país tal. Então, essa é a função primordial do direito internacional privado, indicar o direito aplicável civil nacional estrangeiro, com base naquilo que o seu direito internacional privado diz, aí o juiz de alfa vai aplicar, seja o direito interno, seja o direito estrangeiro. Mas atenção, se o juiz de alfa aplica o direito de beta, não é por causa de beta, é porque o próprio direito de alfa mandou o juiz de alfa aplicar o direito de beta. Vocês estão entendendo? E por quê? Porque o legislador achou que nesse caso não era o seu direito. Não é porque o juiz
de alfa é competente que só vai se aplicar o direito de alfa. Por quê? Porque existe exatamente essa percepção de que, às vezes, faz mais sentido aplicar o direito de um outro país do que o nosso, ainda que o nosso foro seja competente. Gente, o que eu estou falando é super importante, mas também é um pouquinho complicado, né? Eu pergunto para vocês estão entendendo? Me dá um salve aqui para eu ter um feedback no, no, no chat, vai? Sim, Gabriela? Então tá bom. Se você... Ótimo, obrigado, viu, Luísa? Você me ajuda muito quando você fala isso, Bruna, ótimo. Então, as normas indicativas, pessoal, o que elas fazem? Essa palavra conexão é muito importante. Elas permitem que o juiz faça a conexão entre essa relação jurídica e o direito aplicável, seja ele o direito interno, seja ele o direito internacional, sabe? Então, as regras de direito internacional privado são regras de conexão. Essa expressão aqui é o assunto da aula de hoje. Regras de conexão, tá? Então, são regras que se propõem a resolver um problema de concurso entre preceitos jurídicos materiais procedentes de diversos sistemas jurídicos e realizam essa função remetendo para determinado ordenamento jurídico, que aqui ele designa competente por um determinado elemento, e aí já vou dar um teaser, um spoiler. Tem uma coisa que chama elemento de conexão e outra que chama objeto de conexão. Uma regra de conexão é feita por um elemento e por um objeto. Então, ele está falando aqui, olha, regra de conexão é isso, né? Se faz esse vínculo, né? Então, uma regra de conexão, ela pega um objeto de conexão e atribui a ele um elemento de conexão que nos permite saber, a partir daí, qual que vai ser o direito aplicável. Assim que funciona a regra. O que são objetos de conexão? São categorias jurídicas, são os assuntos, os temas, os ramos do direito. Pensa no histórico de disciplina de direito civil que vocês tiveram. De civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 19, 20, 21. Né? Então, por exemplo, direito de família, isso é um assunto. Casamento, sei lá, testamento, capacidade, contratos, obrigações. São assuntos, são objetos de são objetos. Aí o legislador fala assim: este assunto aqui, ele faz mais sentido que ele seja regido pelo direito, aí estabelece a situação que faz o vínculo. Eu vou dar um exemplo mais claro para vocês. Mais claro para vocês. Quando você fala, por exemplo, imagina o seguinte: um argentino que mora na Bolívia, foi no Chile, encontrou um espanhol domiciliado na França, e aí ele vendeu um imóvel situado no Brasil para esse espanhol. Vocês entenderam a maluquice? Quer que eu repita, Daniel? Um argentino domiciliado na Bolívia foi para o Chile, onde encontrou um dinamarquês domiciliado na Espanha. Era isso mesmo? Aí, o que eu quero que vocês me digam? Para reger a venda deste imóvel, qual é o direito mais relevante? Se você, Lorena, se você, Gabriela, fosse a legisladora, tivesse que fazer uma lei para estabelecer um elemento de conexão para vincular a esse objeto de conexão, direitos reais, o que você acha que seria mais importante? Por exemplo, a nacionalidade do vendedor do imóvel é importante para isso? A Gabriela já está com preguiça, está doido para Paulo acabar logo, ela já botou. É isso, Gabriela. É isso. É isso. Interessa a nacionalidade do vendedor, do comprador, o domicílio do vendedor? Não, gente, isso tudo é muito menos importante do que
o direito do país onde o imóvel está localizado. Isso foi óbvio para vocês, não foi? Pois é. Então, o que o legislador faz é o seguinte: ele pega para cada categoria jurídica aquilo que ele acha que é o elemento que permite ele entender qual direito deve ser aplicado. Por exemplo, o local da situação do imóvel. Às vezes, é o domicílio da pessoa. Às vezes, é a nacionalidade. Às vezes, é o lugar onde o contrato foi feito. Às vezes, é onde a relação jurídica foi executada. Sei lá. Então, é isso que é a regra de conexão. É essa conexão entre um assunto e o elemento. Aí você pergunta, então tá, então onde que está o imóvel? Aonde foi assinado o contrato? Onde é o domicílio? De onde que ele é nacional? Aí, respondendo essa pergunta com base no caso concreto, a gente sabe. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui da nossa lei de introdução. A LINDB, no artigo 7º, por preguiça, ela pegou 4 objetos diferentes. Quais? Personalidade, nome, capacidade, direito de família. E achou que todos eles, por coincidência, deveriam ter o mesmo elemento de conexão, qual seja o domicílio da pessoa. Então, quando a gente tem um fato anormal que envolve, por exemplo, a questão da capacidade, o que a gente tem que saber para identificar o direito aplicável? A gente tem que saber qual é o domicílio, onde fica o domicílio da pessoa sobre a qual a capacidade está sendo discutida. Se a pessoa é domiciliada no Brasil, então o direito que vai reger as questões de capacidade é o direito do Brasil. Mas, se essa pessoa que está, por exemplo, perante a justiça brasileira, tendo a sua capacidade questionada, for domiciliado lá em Portugal, aí vai aplicar o direito de Portugal. Mas por quê? Porque o direito brasileiro mandou o juiz aplicar o direito do domicílio. E olhando para o caso concreto, vimos que o domicílio é Portugal. Então, consequentemente, a conexão nos obriga a aplicar o direito de Portugal para reger a capacidade da pessoa. Mas, professor, o juiz brasileiro vai aplicar o direito de Portugal? Sim. Por quê? Porque está escrito na lei de introdução que é para fazer isso. Não é uma opção. Está determinado. Vocês estão entendendo? Então, essa que é a ideia. A lei estabelece para cada objeto um elemento. E aí esse elemento nos permite, é tipo um hiperlink, olhar para o caso concreto e falar, bom, então isso aqui é o direito da Líbia, é o direito da Argentina, é o direito da Bolívia, é o direito dos Estados Unidos, com base nisso. Vocês estão entendendo, pessoal? Olha lá, obrigações. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituir. Então, esse assunto, esse objeto, obrigações, qual é o elemento para ele? É o local onde ele foi constituído. Por exemplo, um contrato. Onde esse contrato foi feito? Interessa a nacionalidade de quem assinou? Não. O domicílio? Não. Não. O quê? Onde que o contrato foi feito? Ah, mas e se perguntar de capacidade? Bom, capacidade aí já não é obrigações. Capacidade é um outro assunto. É esse aqui. Esse aqui tem outra regra de conexão. Vocês estão entendendo? Sucessões. Um argentino domiciliado no Brasil morreu no Chile e deixou bens na Djibouti. E aí? Qual que é o foro competente? Na verdade, qual que é o direito aplicável? Né? É onde ele nasceu? É onde ele viveu? É onde ele morreu? Vocês estão entendendo? O legislador fala, olha, onde ele morreu, não interessa. Onde ele viveu, onde ele nasceu, o que interessa? O domicílio da pessoa. O domicílio não é assédio no negócio jurídico, tá? Então é isso, pessoal. Nosso tempo está ficando meio curto e eu acho que já deu para vocês entenderem. Né? Aí tem uma série de definições doutrinárias. Né? O elemento de conexão é a circunstância da relação jurídica a qual a norma de direito de ação privada atribui relevância na solução do conflito de leis. Às vezes, no começo, não fica muito claro o que isso quer dizer, muito teorético, mas agora que vocês estão entendendo, talvez encaixe. Né?
São os elementos técnicos jurídicos que indicam a lei aplicável. Né? São, ó, o Irineu Strang, né? São expressões legais de conteúdo variável de direito indicativo capazes de permitir a determinação do direito que deve tutelar a relação jurídica em questão. Eu acho que esses conceitos todos só dá para entender depois de explicar. Eu acho que se alguém lê isso sem ter uma explicação prévia, não vai entender nada, né? Do que quer dizer. É o fator de vinculação, de ligação a determinado sistema jurídico, porque através dele é que sabemos qual o direito aplicável. E assim por diante. Agora, pessoal, só uma observação. Eu me formei no milênio passado. Então, assim, eu estou dizendo, eu sou tiozão, eu sou velho. E desde o meu primeiro período, eu tinha um colega que era filho de um advogado, e de vez em quando ele gostava de soltar uns destarte, sabe? Falava uns negócios latim e tal, e todo mundo falava, ai, que brega. Era cringe, né? Como se diz hoje. Era, era de lascar. Eu sou de uma geração que acha que ficar falando coisa em latim é uma coisa de advogado velho querendo fingir que sabe as coisas. Então, eu entendo a resistência ao latim, tá? Mas, porém, contudo, todavia, porém, nevertheless, nesta disciplina ainda é muito comum o uso de expressões latinas. Quer a gente goste, quer não goste, aceite ou não, infelizmente, faz parte do jogo. Então, eu queria que vocês se familiarizassem com essas expressões dentro do possível, porque cai em prova da OAB, expressão latina desse tipo aqui. Lex domicile, totalmente todo mundo fala, faz super parte. Lex fore, todo mundo usa. Às vezes confunde um pouco lex regit actum, lex voto contractus, lex... Ok, mas não subestimem isso por preconceito com essa coisa que parece coisa de tiozão, né? Ficar falando coisa... Parece aqueles cara que usa anel de rubi, né? Lenço no bolso. Não, não. Aqui ainda existe, tá? Então, dá uma olhadinha nisso aqui. Pelo menos isso aqui vocês têm que saber, tá certo? Lex fori com I. Muito bem. E aí, essa parte aqui dos conceitos, apesar de parecer que é uma parte estruturante, ela vai ficar mais como, digamos assim, uma leitura complementar para um aprofundamento, porque eu não vou cobrar essas coisas teóricas de conceito, tá? É mais para vocês aprofundarem o entendimento mesmo. Eu não escrevi ali que era leitura complementar, mas considerações doutrinárias, né? Isso aqui fica para vocês entenderem como que a teoria do direito internacional privado se desenvolveu, mas isso nunca é cobrado nas provas e concursos, então eu acho que nosso tempo é curto para ficar falando de escola francesa, escola não americana, né? Deixa para a gente cuidar dos casos concretos, tá bom? Então, só para fechar, juro, prometo. Como é que a gente aplica uma regra de direito internacional privado? E se você entendeu isso aqui, você entendeu a matéria, viu, mano? A gente tem uma relação jurídica com conexão, pelo menos aparente, com mais de um ordenamento jurídico. A gente tem, portanto, um fato anormal. Aí a gente faz uma coisa que chama qualificação. O que é qualificação? A gente tenta olhar para essa relação jurídica para entender qual é o objeto a qual ela se refere. Este caso aqui é um caso que envolve discussão sobre capacidade, personalidade, obrigações, sucessões. Qual é o assunto que está em jogo aqui? Ô, Lauro, sabe quando você está lá no escritório de advocacia, aí chega um cliente meio humilde, assim, que não sabe explicar direito o que aconteceu, ele começa a contar um caos, e aí você vai na sua cabeça entendendo, esse cara quer uma pensão alimentícia, esse cara quer uma indenização, esse cara quer... Sabe, você vai construindo em categorias jurídicas os fatos que ele está dando com o vocabulário que ele tem. Pois é, qualificação é você entender qual é a treta do ponto de vista das categorias jurídicas, dos objetos de conexão. Aí, na hora que você entendeu que o objeto de conexão é este aqui, aí você procura lá na lei de introdução qual é
a regra de conexão pertinente a este objeto. Qual é o elemento de conexão que está associado a esse assunto? É o domicílio? É a nacionalidade? É o lugar onde o contrato foi feito? É onde o imóvel está situado? É o quê? Aí, na hora que você encontra qual é a regra que fala desse assunto, aí você volta para o caso e pergunta, escuta, mas o cara mora onde mesmo? Ele é nosso... Onde é que está o imóvel? Onde é que foi feito o contrato? Aí você fala, Argentina, Brasil, Chile, então aplica o direito desse país. Mas o juiz brasileiro pode aplicar o direito? Sim, por quê? Porque a lei de introdução está mandando. Tá certo? Você acha que entendeu isso aí, pessoal? Quem acha que entendeu pode dar uma boa noite aqui no chat. E não se esqueçam que a nossa... o Mauro entendeu, né? Certo, Daniel. Então, pessoal, só para deixar claro, todos os dias de aula, vocês não esqueçam de botar o nome de vocês no chat, tá? Todo mundo que já escreveu aqui tá jóia, tá valendo, é só para a próxima, porque às vezes eu esqueço de falar isso. Muito obrigado pela atenção, pela participação. Desculpa atrasar um pouquinho no mudo, é porque teve primeira semana para a coordenação do curso é puxado, sabe? Tem muito recurso, tem muita reunião, tem muita coisa, e eu acabei não conseguindo fazer tudo que eu queria, tá certo? Um abraço, Otávio. Você desliga o secador na terça-feira que vem, viu? Pelo amor de Deus, deixa nós quietinho lá. Vai ver o jogo do Manchester City com o PSG, tá bom? Tchau, Camila. Tchau, Gabriela. Tchau, pessoal. Good night para todo mundo. Isméria, pois não, meu bem. Posso te ajudar? Oi, professor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Não é nem em relação a essa matéria aqui, não. É a das ACGs que eu vi que ela está em forma de matéria, né? Forma de Pois é, a disciplina. CV é como se fosse uma matéria. Ô, Isméria, eu ainda não mandei para vocês, mas eu vou mandar, assim como tem esse plano de ensino aqui, tem um de ACG também com todas as informações. Se Isso você que eu ia esperar um perguntar se o senhor ia pouquinho, mandar. tem tipo, sei lá, 50 slides de explicação detalhada, tá bom? Uhum, E mando para tá vocês essa ótimo. semana, tá bom? Perfeito. Desculpa por Obrigada, demorar tanto. professor. Bom Mas, descanso. Tchau, tchau. mas não esqueça. Tchau, tchau. Tchau, Luísa. Posso perguntar uma coisa antes? É que eu não Claro. entendi uma coisa. Sim. Eu só queria saber, tem caso, tipo assim, da lei ser omissa? E aí não abranger todos os casos de aplicação? Ô, Luísa, deu um ecozinho aqui. Você pode repetir a pergunta, que eu não tenho certeza se eu entendi. É de ter caso que a lei que define essa aplicação ser omissa. Tem alguma outra subsidiária que aplicaria nesse caso? Sim, entendi. Às vezes o assunto não tem uma regra de conexão específica para aquele assunto, é isso? Porque, pois é, porque a lei de introdução, na verdade, ela é limitada, né? Ela tem, comparativamente com outros países, ela tem poucas regras. Aí a gente tem uma série de tratados que estão suplementando a legislação de internação privada brasileira, e o Código de Processo Civil ajudou muito, novo, o código em comparação com o outro, deu uma série de parâmetros, sabe? E na pior das hipóteses, não tendo nada, aí o juiz aplica a lei do foro. Entendi. Tá bom? Obrigada, professor. Tá bom, Boa noite. então, Luiz. Um abraço. Até semana que vem, tá? Não, para você até amanhã, né? Que amanhã você tem que estar. Descansa, pra você não cansar da gente. Um abraço, tchau, tchau.